Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos nós. Nós seguimos com as nossas devoções pós-Páscoa e para hoje nós temos Mateus 28, 18 até o versículo 20. O texto bíblico nos diz assim: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Mateus 28, 18 ao 20. Na noite em que os discípulos acompanharam Jesus ao jardim do Getsêmani, Jesus lhes disse: Depois que eu me levantar, irei adiante de vocês para a Galileia. No domingo de manhã também, quando as mulheres foram ao túmulo, o anjo disse para elas: Ide, dizei aos vossos discípulos, dizei aos discípulos e também a Pedro: Vou à frente de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, assim como ele lhe disse. Foi principalmente na Galileia, então, longe da atividade hostil de Jerusalém, que o Senhor Jesus, ressuscitado, pretendia se manifestar aos seus discípulos durante aqueles 40 dias antes da sua ascensão, antes da sua subida aos céus. E ali então Jesus, naqueles 40 dias, continuou falando a respeito do reino de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da redenção que Jesus veio ao mundo trazer. Embora Jesus já tenha aparecido para as mulheres, para Maria Madalena, embora Jesus já tenha aparecido a Pedro, embora ele tenha aparecido aos discípulos, depois ele reaparece agora com a presença de Tomé ali em Jerusalém, após a sua ressurreição, mas Jesus de fato queria estar com eles na Galileia. E depois que Jesus estava com eles na Galileia, nós temos aí relatos na Bíblia a respeito então dessa estadia de Jesus com seus discípulos. Jesus lá os recebeu com um café da manhã, depois de terem pescado a noite toda. Também deve ter sido talvez nessa ocasião ali do café da manhã, com peixe assado, pão, que Jesus então marcou um horário para encontrar com eles num certo monte ou numa montanha, onde estavam reunidos mais de 500 pessoas, 500 crentes, 500 cristãos ali reunidos. E ali, quando Jesus aparece para esses cristãos, para os discípulos, mais de 500, nem todos eles creram num primeiro momento. Alguns deles duvidaram. Então Jesus se apresentou com seu jeito amigável de ser, com a sua forma carinhosa, e Jesus então tirou a dúvida daqueles que estavam incrédulos. Então Jesus fala com eles de uma forma majestosa, de uma forma carinhosa e diz: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que eu lhes tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus ressuscitou dos mortos e exaltou o desprezado e crucificado Jesus. Ele era de fato o Messias prometido e deu muita mostra disso. E ao mesmo tempo agora Jesus está dando essa autoridade que Deus lhe deu, Jesus está dando para os discípulos, para a igreja aqui na terra. Eu dou a vocês toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Os anjos o adoraram, os demônios tremeram diante de Jesus. Nenhum ser humano pode ignorar isso.
Nenhum pecador pode ser salvo sem Jesus. Toda autoridade eu recebi. Toda autoridade está em minhas mãos. A chave de tudo que acontece está sob o meu controle. E eu repasso esse controle, essas chaves na terra, de perdoar ou não perdoar, de fazer discípulos para a igreja. A boa notícia é que Jesus ele veio ao mundo para salvar pecadores. A autoridade de Jesus é para salvar, libertar do inferno, libertar da escravidão satânica. Para isso que ele veio ao mundo e recebeu autoridade. Jesus ele redimiu o mundo inteiro, derramando seu sangue na cruz, morrendo pelo mundo. O mundo é as pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas. E Jesus quer que todos venham até ele e seja dele, para viver sob ele, ou seja, debaixo do domínio dele, do amor dele, do cuidado dele, das asas graciosas dele. E Jesus chama todos a viver e servi-lo em seu reino, aqui onde nós estamos, e também depois, quando ele nos chamar na eternidade. É por isso que Jesus ordena aos seus discípulos e a todos aqueles que pela fé nele se tornaram seus filhos, seus herdeiros, seus salvos e redimidos, Jesus ordenou que os seus discípulos, os seus cristãos, saiam e façam mais e mais discípulos de todas as nações. Ou seja, nós cristãos devemos proclamar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, e que todos aqueles que recebem o Evangelho, que recebem o amor e a graça de Deus em seus corações, se tornam seus discípulos. E, aliás, não só discípulos, mas se tornam seus discípulos amados. Jesus ama aqueles que nele crê. E por meio do batismo, nós nos tornamos filhos e herdeiros da vida eterna. Jesus ele dá a ordem, vão, ide, é o imperativo. Façam discípulos, batizem esses novos discípulos, batizem esses cristãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Deus triuno. E ao mesmo tempo não só batizar, mas de Jesus continuar ensinando tudo o que ele ordenou. Tudo que ele mostrou, e o desejo dele é que seja ensinado, é que seja testemunhado, que seja colocado no coração dos que o seguem e também de todo o mundo, de todas as pessoas. Jesus quer que nós testemunhemos a sua glória, a sua vitória. Ele venceu a morte, ele derrotou o diabo, ele derrotou o pecado. Que isso seja manifestado, que isso seja proclamado, que isso seja alimentado nas pessoas que já creem, para que permaneçam assim, para que continuem tendo a salvação, e aqueles que ainda não creem possam alcançar a fé, ou receber a fé e receber também a salvação. Estimados, todos aqueles que na incredulidade rejeita Jesus, ele acaba perdendo o maior de todos os presentes. Aquele que na incredulidade rejeita, aquele que não há outro que salva, não há outro nome que possa salvar a não ser Jesus, e aquele que rejeita, infelizmente perde o poder de Jesus, perde a força de Jesus, perde tudo que Jesus tem a oferecer. Por isso a pessoa é condenada. Tal é o comando majestoso, a ordem de Jesus. E ao mesmo tempo que é um comando, uma ordem majestosa, é real. Daquele que foi crucificado, mas agora é ressuscitado. Aquele que foi debochado, esculachado, mas agora ele é exaltado
nas maiores alturas dos céus, ou seja, em toda a dimensão, na grandeza de toda a criação. Agora Jesus, ele é exaltado. E ele vive para todo sempre. Ele reina com o Pai e o Espírito Santo, um único Deus verdadeiro, de eternidade em eternidade. E ele deu essa ordem de fazer discípulos, de batizar, de ensinar, de manter as pessoas na fé, lá na montanha, no Monte da Galileia. E essa ordem não se limita às vidas dos discípulos, mas também a todos nós, todos os cristãos. A ordem de Jesus permanece, porque é para sempre. Onde quer que haja discípulos de Cristo, precisa haver também proclamação, testemunho. Precisa haver a missão da igreja. E nós, como igreja, nós temos a mais preciosa de todas as promessas de Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou até o fim deste mundo, e também depois, na eternidade. Eis que eu estou convosco para sempre. Tem coisa mais bonita e gostosa de ouvir do que essa? Saber que Jesus está conosco sempre. Ele deu a sua vida, morreu por nós para estar sempre conosco e nós estarmos sempre debaixo da autoridade, do cuidado, da graça dele. Veja, Jesus hoje não está presente em corpo e carne, como ele foi com os seus discípulos, mas ele está presente por meio do seu Santo Espírito. Nós temos, assim como os discípulos, nós temos tudo o que nós necessitamos e precisamos para ser salvos. Não precisamos temer, não precisamos ter medo. Apenas crer, confiar e saber que ele está conosco, mesmo que nós não o vemos com os nossos próprios olhos, a não ser na água e no Espírito pelo batismo e também pela Santa Ceia, pela palavra que está junto no batismo e também na Santa Ceia. Ali Jesus se manifesta de forma real, visível, concreta. Podemos pegar e tocar em Cristo Jesus, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia e por meio da palavra. Quão abençoado somos nós por sermos discípulos de Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que é o meu querido e amado Salvador. Como é gostoso saber que ele está sempre conosco. Por isso, tenha fé nestas palavras de Jesus. Creia, confie. Eu estou convosco todos os dias, até o fim de todo o mundo, até o fim dos séculos, até o fim de todos os anos. Tenha certeza que ao longo de toda a nossa vida, Jesus acompanhou a cada um de nós. E não se esqueça de que ele continua conosco, sempre estará. E na nossa maneira de ser, de falar, de agir, possamos testemunhar também todos os dias da vitória, do poder e da autoridade graciosa de Jesus, a qual ele também nos concedeu. E quando chegar a nossa última hora, quando chegar o nosso último momento, podemos ter a certeza de que ele está conosco sempre. Eu não sei quando será a minha última hora aqui neste mundo. Pode ser daqui a 2 minutos, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Mas eu sei que desde o meu batismo, Jesus está comigo. Ele me acompanha. Com toda certeza eu posso morrer em paz. Que essa seja também a sua fé. Que essa seja também a autoridade que Jesus nos dá. A companhia dele. A força, a sabedoria que ele nos concede por meio do seu Santo Espírito. Querido Jesus, muito obrigado por ter manifestado várias vezes, de várias maneiras, para os seus discípulos e também para outras pessoas após a sua ressurreição. Que o Senhor continue manifestando a tua vitória em nossos corações.
Que o Senhor mostre a tua graça, que o Senhor mostre que tu venceste o diabo, a morte e também o nosso pecado. Que isso possa sempre estar em nossos corações. Fortalece-nos para que possamos vencer todas as tentações diariamente. E quando chegar a nossa hora, podemos ter a certeza de que o Senhor está sempre conosco, como sempre esteve. Que a morte não seja para nós momento de medo, de terrível medo, mas acima de tudo de certeza de que assim como o Senhor passou por ela e ressuscitou, nós passaremos e ressuscitaremos para a vida eterna. Obrigado por teu amor. Amém.